meu nome é Tainá e a gente está aqui hoje para gravar mais um episódio do CompliCast, uma iniciativa da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB Santa Catarina, da qual eu faço parte. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à nossa presidente, a doutora Cláudia Prudêncio, e também a CAASC, em nome do presidente, doutor Juliano. Embora o compliance ele seja realmente um tema muito rico e que se envolva com os mais diversos temas, a gente ainda fala pouco sobre essa temática. E por isso, a ideia do CompliCast é relacionar o compliance com mais diversas matérias daqui da OAB, com as mais diversas comissões e com foco sempre na prática dos nossos convidados. E hoje, a gente tem o prazer de contar com a participação da Beatriz e do Ricardo. A Beatriz Yamazaki, estou falando corretamente esse sobrenome, é advogada, especialista em gestão de riscos, de fraudes e compliance, com certificado também em proteção de dados e compliance pela FGV, pós-graduada em processo civil e membro da nossa Comissão de Conformidade e Compliance. O Ricardo é advogado, especialista em gestão, controle e auditoria na administração pública e especialista em compliance, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB e também professor de Direito Administrativo na UNOESC. Em agosto, a gente comemora o Dia do Advogado. E como sempre, a OAB preparou uma programação super especial com muitos eventos. E entre os temas desse evento, a gente tem a nova Lei de Licitações e Contratos, a NLLC, que passou a valer recentemente. E no texto dessa lei, a gente não encontra somente questões relacionadas aos procedimentos licitatórios e aos contratos administrativos, mas também disposições bem importantes sobre compliance e até sobre a agenda ESG, ou agenda ESG, que inclusive foi tema do nosso primeiro episódio do CompliCast. Se você não conferiu, vale a pena ouvir, que está bem interessante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai relacionar um pouquinho a nova lei de licitações com o compliance. E para começar, contextualizando melhor essa situação toda, porque a gente sabe que deu aí algumas questões nos bastidores, eu vou começar essa pergunta com o Ricardo, que embora a lei ela seja lá de 2021 e tenha sido dado um prazo de 2 anos para todo mundo conseguir se adequar, houve uma movimentação dos bastidores para prorrogar esse prazo. Como que está hoje, Ricardo? Ainda é possível licitar com base na antiga lei? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, da Tainá para estar participando desse podcast. Também agradecer a doutora Marina, que é a presidente da comissão, também, pelo convite. E acho que é muito importante a gente abordar essa interdisciplinaridade das leis, né? Falar sobre a importância do compliance dentro da lei de licitações, que surgiu lá com a lei anticorrupção, sabe? Trazer esse contexto, assim, de realmente fazer uma intermatérias, né? Acho muito importante, acho que é super válido. E respondendo, né, aos seus questionamentos ali referente ao prazo de prorrogação, como é que ficou, né? Porque todo mundo estava muito agoniado com relação à lei quando ela surgiu, né? Ela até surgiu, ela foi em 1º de abril de 2021, Sim, né? sugestiva Bem essa sugestiva data. essa data, quando ela foi promulgada. Ela já estava em vigência assim quando ela foi promulgada. Só que deu esse prazo de 2 anos justamente para o pessoal se adequar. Então o pessoal poderia optar nesses 2 anos entre já fazer licitações utilizando a nova lei de licitações ou simplesmente seguir utilizando a lei 866, a 10.520 do pregão e deixar para mais para frente, somente quando ela fosse realmente obrigatória a fazer. Como a gente conhece, né, no Brasil, a gente sabe que o brasileiro ele gosta de deixar tudo para a última hora. E a lei, ela trouxe não só, ela trouxe uma especificidade das regras gerais e muitas coisas direcionadas mais para a União. E ela realmente trouxe para os órgãos públicos, para os entes federados, estados e municípios, a obrigatoriedade de normativas. Então, a lei, ela exige inúmeras normativas. E os estados e municípios e outras entes da federação, eles estavam um pouco receosos de inovar, né? O que eu costumo dizer? Que muitas vezes o pessoal fica esperando lá o primeiro modelo sair da União para começar a copiar, né? E muitas vezes, assim, é um copia e cola só e não faz uma adequação realmente diante da realidade de cada município.
Diante disso, né, teve várias preocupações, principalmente de municípios, inclusive com a marcha dos prefeitos e tal, em Brasília, com a prorrogação da lei. E quando ela estaria já realmente em plena vigência e revogando a Lei 866 e a 10.520, agora em abril de 2023, em março veio uma medida provisória que prorrogou a lei até dia 29 de dezembro de 2023. Então, os municípios, os estados ou o governo federal, eles têm a possibilidade, né, de ou licitar pela nova lei, pela 14.133, ou também fazer licitações, continuar fazendo licitações pela 866, 10.520, até 29 de dezembro de 2023. Porque tem umas pessoas que falam até dia 30 de dezembro. É que o ato, né, normativo, o ato de publicação daquela licitação, ela tem que ser publicada até dia 29, é o que diz a lei. Se ela publicar até dia 29, ela pode fazer a licitação no dia 30 sem problemas. Então, assim, eles realmente podem optar. Só que a vedação expressa, né, que não pode haver combinação. Eu não posso utilizar o melhor dos mundos da Lei 14.133 e também pegar o melhor dos mundos da 866. Isso surgiu muitas dúvidas logo que ela foi promulgada, né? Porque as pessoas pensavam, não, posso utilizar essa modalidade da 14.133, mas nos procedimentos da 866, né? O que a gente recomenda, né, durante essa vigência maior, essa prorrogação aí? Que realmente os municípios, eles encarem a nova lei, que os municípios e estados, né, encarem essa nova lei, façam suas normativas, treinem seus servidores, para que realmente sejam preparados, né? Aproveitem também que esse período também é uma adaptação até para o próprio Tribunal de Contas, que ainda não sabe como é que vai se posicionar diante de determinadas situações. Então, assim, aproveitar esse período realmente como um período de teste. Não deixar para realmente só vou licitar com a 14.133 a partir de 30 de dezembro de 2023. Estamos na fase de adaptação, então, Isso. geral. E, de forma geral, do teu ponto de vista, quais são os principais pontos? Eu sei que são muitos, embora algumas pessoas até digam que não mudou tanto, assim, tem gente que fala, não, mudou bastante. Então, traz um pouquinho pra gente dos principais pontos da nova lei de licitações, entre inclusões e exclusões, se a gente comparar com a antiga lei. Sim. Então, é muita divergência ainda, né? As pessoas falam que a nova lei de licitações, ela demorou muito tempo para ela ser promulgada. Então, assim, quando ela foi promulgada, ela já ficou um pouquinho atrás em alguns quesitos. Ela realmente não contemplou a atualidade do momento em sua parte integral, né? Mas ela é realmente um avanço para a gente que trabalha com licitações. A 14.133 é realmente a modernidade que está aí, né? Por que eu digo isso? Porque a 866, ela se preocupava muito com a forma que eu vou contratar. Então era muito procedimental, era muito burocrática de como eu vou contratar. A 14.133, ela trouxe uma preocupação diferente. Ela trouxe uma preocupação voltada ao objeto que eu estou contratando. Justamente para garantir, né, o princípio da eficiência, né? Não adiantava lá o setor de licitações fazer uma licitação maravilhosa, cumprindo todos os procedimentos, todos os requisitos, se na hora da execução do contrato não se dava muita atenção, ou muitas vezes realmente o objeto que era entregue não era adequado. Então a 14.133 ela trouxe realmente essa preocupação focada no que está sendo contratado, deixando essa parte um pouco burocrática, né? E facilitando aí para as entidades, né, do órgão público, geralmente o processo licitatório. Uma das exclusões e inclusões aí que a gente fala que foi uma grande novidade, né, na lei, é a própria exclusão da carta convite, que já não era mais utilizada, que era uma modalidade muito antiga, né, da lei de licitações, e a inclusão aí dos diálogos competitivos, né, que isso trouxe a possibilidade da administração, ela buscar, né, ela dialogar com fornecedores. A administração ela tem o problema e ela precisa da solução. O que ela vai fazer? Ela vai realmente dialogar com o mercado, ver quem pode, né, realmente entregar a solução para aquele problema. Isso é muito importante, porque permite realmente que tenha esse diálogo, né, entre a administração Traz pública. mais dinamismo, né? Isso, com o fornecedor. Porque ainda era muito. É muito mal visto, engessado esse diálogo administração pública com o fornecedor, né? Justamente por isso que os diálogos competitivos vieram, justamente para legalizar isso, trazer de uma forma mais adequada, como uma modalidade de licitações, e realmente garantir aí a eficiência
dessa conversa, né? Realmente eu levar o problema para o mercado, jogar o problema para o mercado e eles me trazerem a solução. Isso é bem inovador para a gente na área de licitações, né? Outro ponto, assim, principal que a gente denota dentro da nova lei é que ela trouxe, né, no seu texto, pelo menos os três pilares da agenda ESG, né? Não às vezes explicitamente, né? Mas um pouco às vezes implícito. Uma das questões que a gente fala ali é a questão de ter trazido, né, a questão da competitividade, sustentabilidade como um princípio, né, da nova lei de licitações. E apesar de realmente ela não trazer totalmente a pauta ou deixar complementar efetivamente toda a questão do ESG, ela trouxe vários pontos, né, no seu texto que ela realmente remete a esses pilares. Acredito que depois a doutora Beatriz, que também é especialista aí na área, ela vai poder falar um pouquinho melhor pra gente aí, sabe, quais seriam esses pontos, o que que a lei trouxe aí também de mudanças, né? Outro ponto principal também que a gente trata, assim como uma inovação, é a questão da própria governança, né? Que a lei, ela cita apenas, né, governança em si, de forma explícita na lei, apenas em dois artigos, em duas situações. Mas ela traz, né, em seus mecanismos de controle, de gestão, realmente em toda a lei. Então, ela realmente ela focou mais nessa questão da governança dentro das compras públicas. Um ponto principal disso, que eu costumo falar, né? A gente está saindo daquela administração burocrática e vindo realmente para uma administração pública gerencial, né? Focada na parte realmente de gerir as compras públicas. Outro ponto que complementa isso seria também a questão dos programas de conformidade, né? Que a lei, ela tornou de uma forma obrigatória para algumas, principalmente para licitações de grande vulto, né? E que os municípios, eles têm que regulamentar o que que seria o valor de grande vulto, eles não podem simplesmente pela União, né? Então, para esse tipo de licitação, é obrigatório que a empresa, né, ela já tenha um programa de conformidade consolidado. Então, isso a gente também traz isso como um avanço, porque se saiu muito da questão da lei anticorrupção, que previa, que requeria essa questão dos programas de conformidade, e se trouxe isso para dentro da nova lei de licitações. Inclusive, também como um critério de desempate, né? Muitas vezes, e também como um critério de diminuição da penalidade. Se a empresa já tiver implantado um programa de conformidade, ela tem a sua pena ali um pouco abaixo, né? É um dos requisitos que a nova lei trouxe. Então, eu considero essas essências aqui, né, como realmente novidades da lei e que merecem maior debate, merecem maior concentração. Eu acredito que a lei ela não esgota as possibilidades, acho que a gente precisa ainda regulamentar muita coisa, mas acredito que ela trouxe realmente, sim, grandes avanços aí para a área das compras públicas. Aproveitando a fala do Ricardo, então, perguntar para a Beatriz de que forma a gente vê realmente que o compliance ganhou espaço na nova lei de licitações e até já trazendo a próxima pergunta, em termos de ESG também, ou ASG, como preferir, e só fazendo um parênteses, quando a gente fala de ESG, a gente está falando do tripé ali, do ambiente social e de governança. Como a gente visualiza isso na nova lei de licitações e contratos, Beatriz? Cumprimentando, né, os colegas que estão aqui hoje, agradecendo já o convite também de participar desse podcast. Bom, Ricardo, né, vontade de ficar aqui sentada horas ouvindo falar sobre o assunto, porque acho que de uma maneira muito clara você trouxe vários pontos muito importantes sobre a nova lei de licitações e fazendo esse contraponto do que se tinha e o que se passou a ter. E agora, mais voltando para essa questão do compliance, realmente, a gente consegue observar que antes alguma coisa que era considerado até, acho que talvez uma boa prática, poderia ser pensada, porque não tinha uma questão expressa de lei, passou a constar agora dentro da lei, então já existe previsão em artigo sobre a questão de um programa de integridade, a necessidade de um programa de integridade, e aí a gente pode, até me corrigir se eu estiver equivocada, mas ter dois cenários, né? Um onde tem a obrigatoriedade de se ter um programa de integridade para contratações vultuosas, então ali o próprio artigo 6º, salvo engano, vou dar uma coladinha, inciso 22,
traz que é, nesse caso, para a União, contratos de 200 milhões de reais, a Isso. necessidade, a obrigatoriedade de ter um programa de integridade, mas o artigo, colando novamente, 25, parágrafo 4º, traz a necessidade de ter esse programa de integridade, mas na fase já da contratação, e não, né, só para a questão da participação do processo. Então, assim, é um grande avanço a gente pensar que isso hoje em dia está previsto em lei. O compliance a gente sabe que é um tema muito atual, que já existe há um tempo lá desde os Estados Unidos, né, quando começaram a criar essas questões por necessidade realmente de corrupção. Mas aqui no Brasil a gente fala muito, mas ainda não há muito conhecimento sobre isso. Então, trazer isso para dentro da administração pública, das contratações, né, com o poder público, eu acho que é muito importante, muito relevante para ser observado. Aí, andando um pouquinho mais, a gente pensando nessa questão dos contratos vultuosos, né? A lei traz esse valor de 200 milhões ali para obras, serviços e fornecimento, só que a gente pensa que isso tem que ser colocado com uma norma específica, né? Porque é uma norma específica, então a gente trataria desse valor para a União, e aí a questão de estados e municípios acabaria sendo regulamentado cada um de acordo com o seu patamar, porque a gente não pode impor esse limite, né, para todos, até porque as contratações são bem diferentes. Que mais? Agora passando mais um pouquinho para esse lado do ESG. Então, realmente, o ASG, né? Ambiental, social e governança. A governança está vindo muito dentro da questão dessa nova lei. E a gente tem algumas questões que são abordadas, e aí a gente não tem uma coisa expressa sobre isso. A gente não tem. Agora vamos falar dos requisitos de ESG. Tem algumas previsões de critérios para participar, né, do processo, então, que envolvem preocupação com o meio ambiente, tem algumas questões de análise sobre trabalho análogo à escravidão, questões de criança, alguns requisitos sobre a contratação de uma porcentagem de mão de obra que tenha a participação de mulheres que sofreram violência ou que estão ali na parte de reabilitação social, né, digamos assim. Então, assim, acho que é muito importante, é muito relevante, traz muito realmente para a atualidade, que hoje em dia pede isso dentro do nosso cotidiano e não só numa questão superficial. A gente tem que começar a prestar atenção nesses assuntos de fato. Mas, por outro lado, a gente também tem que observar algumas coisas. A lei traz isso de forma, digamos, implícita, né? O assunto está ali, mas até que ponto a gente vai ter que observar isso? Como é que funciona? Porque não dá para querer exigir da União, por exemplo, o mesmo que vai se exigir de um município, de um estado, e vice-versa. Então, eu acho que é importante que tenha isso, é uma inovação muito relevante para dentro da lei, mas a gente ainda vai precisar de regulamentação, como bem já adiantou o Ricardo, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso com uma forma prática, de ficar executável, né? Então, trazer realmente eficiência para esses processos licitatórios, com todas as observâncias necessárias que a gente precisa com relação à conformidade, compliance, as questões e pilares ASG e ESG. Então, eu acredito realmente que é um avanço muito positivo, mas a gente tem que ainda andar com baby steps, né? Passinho de cada vez, para não acabar atropelando e às vezes até trazendo uma questão de letra morta de lei, né? Que não vai ter efetividade. Ouvindo vocês, eu pensei que às vezes a gente olha determinadas inovações e parece que surge do nada, do além. Mas, na verdade, até em relação aos programas de integridade especificamente, vários estados já vinham adotando leis específicas e exigindo programas de integridade de alguma forma, né? Então, assim como o compliance pouco a pouco foi ganhando espaço nas mais diversas áreas, não é diferente em licitação, na contratação com a administração pública. É algo que realmente vem sendo percebido como importante na manutenção, no final das contas, de uma relação transparente baseada na ética, que é o que no fim do dia todo mundo quer. Até aproveitando esse teu comentário, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente que o compliance para dentro dos processos de licitação, eles não vêm, assim, tão explicitamente, né? Porque ele já existia, já tinha alguns requisitos que tinham que ser seguidos. Mas eu acho que ele não vem para engessar ou para dificultar, muito pelo contrário. As empresas têm que ter em mente, né? As organizações em geral têm que ter em mente, e essa consciência de que eu já me antevendo de que eu, né, pela minha organização, eu quero ter uma empresa
com um programa de integridade, eu quero ter uma empresa que oferece um serviço íntegro, pautado na ética, enfim, isso é um bem e, na verdade, é uma grande diferencial que aquela empresa pode ter, né? A pessoa jurídica, ela vai estar no mercado realmente à frente. Então, ao invés da gente ver, como a gente já viu alguns casos recentes, de empresas que correram atrás do compliance após alguns problemas, né? A lei trazendo isso para dentro também já é uma forma de passar um peneirão aí de que vale a pena, não vale a pena eu entrar nesse programa, nesse processo de licitação, porque eu tenho, já não tenho. E a lei até, eu não comentei antes, mas ela traz esse requisito de 6 meses depois da contratação, né? Para Isso. apresentar uma implementação de programa de integridade. É um espaço muito pequeno. Então, assim, você vai começar um programa de integridade em 6 meses, mas você talvez não traga a efetividade necessária em 6 meses de programa de integridade, né? Exatamente. Então, isso também tem que ser observado, né? Pode cair no sol e cumprir tabela. Exatamente. Então, assim, eu acho que é legal, mas como eu falei antes, baby steps, porque algumas coisas precisam ser ajustadas, mas de toda forma a gente tira no final do dia ali que realmente é uma coisa muito importante para ser observada. É exatamente isso, sabe? Até como a Tainá falou. Já existiam alguns estados, né, e até municípios que já estavam exigindo nas contratações públicas, antes mesmo da 14133, a questão dos programas de conformidade. E eu costumo sempre dizer que a empresa que investe em um programa de conformidade, ela está fazendo um investimento inteligente, um investimento que vai dar retorno para a empresa, né? Com a tua preocupação ali com a questão do ESG, em ser uma questão de letra morta, era muito o que a gente se pensava muito antes com a questão do compliance dentro nas compras públicas, né? Ai, será que realmente vai vingar? Será que realmente vai pegar? E tá aí a resposta, pegou, né? Que bom, né? Hoje em dia a gente realmente está vendo que é preciso. E não é só uma questão assim da lei exigir, é uma questão realmente de necessidade das empresas terem isso. Justamente para realmente ter um tratamento, uma parceria ética, né, administração pública com o ente privado, e ali sim garantir o princípio da eficiência, garantir também a boa execução das políticas públicas. Então, eu acredito assim que as empresas que realmente focarem nisso e realmente implementarem os programas de conformidade como eles devem realmente ser, e não muitas vezes só para inglês ver, né? Eu acho que realmente vão ter um investimento, vão fazer um investimento inteligente e vão ter um retorno disso muito maior do que elas imaginam. De certa forma, acho que a gente adiantou a próxima pergunta, mais sobre o ponto de vista de vocês. Qual que é o recado que a administração pretende passar com essa inovação, essas inovações da nova lei de licitações? Eu até acho assim que pensar realmente nessas questões, tanto de medidas ESG, quanto na questão do programa de integridade, como uma situação preventiva, né? Você tem que estar pronto antes e não deixar para depois no remediar, né? Aqui no Brasil, né, um colega também comentou isso, a gente tem essa mania de deixar tudo para a última hora, e às vezes até nem na última hora dá, e aí sai do jeito que dá para sair. Exato. E isso causa diversos transtornos para a organização que poderiam ter sido evitados com um passo atrás. Então, antes de eu precisar remediar determinada situação, o que eu posso fazer para não deixar chegar nessa situação? Eu acho que a administração pública, dentro dessa questão da Lei Nova de Licitações, trouxe isso muito em evidência, de que tudo bem, né? São 6 meses para você fazer uma implantação, mas que tipo de programa de integridade você vai conseguir fazer em 6 meses? Isso também pode vir, né, ser uma pauta a ser analisada pelas organizações no pré. Então, quando eu chegar lá, já posso ter um programa pronto, já posso estar me preocupando antes, não só pela questão da licitação, mas também pela própria organização em si, né? Adorei essa tua expressão de investimento inteligente, porque eu acho que é isso mesmo. A gente não pode mais pensar que as empresas, né, não podem mais pensar que gastar dinheiro com compliance, não, né? Ou medidas ESG. Eu estou investindo na minha organização de forma inteligente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu considero que a lei, ela realmente ela quer passar essa mensagem de transformação, né? De realmente fazer essa transição da administração burocrática para uma administração gerencial, trazendo a questão da exigência dos programas de conformidade, a pauta ESG, trazendo os diálogos competitivos. Então, realmente, a gente percebe que a lei, ela quer realmente estar inserida no meio atual que a gente vive, né? Para mim, assim, foi realmente
muito feliz, assim, quando eu percebi na lei a exigência já do programa de conformidade, porque antes era muito baseado na questão da lei anticorrupção, então essa consolidação do programa de conformidade dentro da lei de licitações e trazer realmente isso para a administração pública, considero que seja um grande avanço aí, e eu realmente espero que realmente seja algo assim que na prática funcione muito bem, né? Quando as pessoas realmente tomarem consciência da importância de um programa de conformidade, ter um programa de conformidade nas suas empresas, assim, elas realmente vão ver que muitas vezes não é simplesmente mais uma burocracia da lei, e sim uma facilidade que a lei está trazendo. Com certeza. A gente está conectando, realmente montando quebra-cabeça, e vocês adiantaram um pouquinho da nossa última pergunta para fechar. Como que o programa de compliance ajuda, de fato, então, aquele que quer contratar com a administração pública, já pensando nas mudanças da nova lei? A questão do programa de integridade, além de tudo que a gente já falou, né? Pensando na questão anterior, eu acho que a organização ela pode ter em mente que não só vai ser bom para ela vai estar fazendo um bem para os fornecedores, para os colaboradores que trabalham com ela, e isso vai criando uma cultura que vai se expandindo como uma teia, né? E isso, no geral, vai ser muito positivo. Eu também, até enquanto eu estava comentando ali, essa previsão da lei conversa diretamente com a lei anticorrupção e junto com o que eu falei antes sobre a preparação do programa de integridade, as empresas também pensarem como um critério de desempate realmente, que há previsão, né, hoje em dia dentro da lei sobre isso. Então, eu acho que eu só vejo coisas muito positivas, eu vejo questões muito importantes para serem abordadas, que precisam ser estudadas, precisam ser trabalhadas, precisam ainda ser consolidadas dentro da mentalidade da nossa, né, população, das empresas, das organizações, mas acho que a gente está no caminho certo, sabe? Eu acho que é por aí mesmo. Então, eu acredito que a empresa que já, como a gente falou, né, a Beatriz também pontuou muito bem isso, a empresa que já estiver realmente a ciência que implementar o programa de conformidade, que ela estará um passo à frente de muitas outras empresas, isso será um diferencial muito grande. E isso, com certeza, será levado em conta pela administração pública, que hoje se preza muito pela transparência, pela ética, por realmente dar a resposta ao cidadão que eles esperam. A gente saiu aí de vários escândalos de corrupções no governo, né? Então hoje a população ela está muito atenta a isso. Então a fiscalização da própria população, dos órgãos de controle externo, ela está muito maior. Então, justamente, a administração pública ela não vai querer se envolver hoje em mais um escândalo de corrupção ou com uma empresa que realmente não esteja, né, pautada aí nos critérios éticos, né? Então, eu considero que a empresa que já estiver com o seu programa de conformidade totalmente consolidado, ela sai na frente de muitas outras empresas. E com certeza ganha aí muitos pontos aí com a administração pública. E até complementando esse ponto que você trouxe, se eventualmente, né, como a gente já viu no passado, alguns grandes casos aí, né, que envolveram a corrupção, a gente tem que ter em mente de que quando isso estoura na administração pública, não fica só ali, né? A investigação vai também para todas as organizações que têm relação com a administração pública. Então, se ao bater na sua porta você tiver lá como comprovar e tiver realmente um programa de integridade efetivo e que está ali funcionando, que está correto, que está girando, vivo, né? Isso vai te trazer uma blindagem, né? Então, pode ser que realmente tudo esteja errado pro lado de lá, mas, opa, aqui não tá chegou tudo nada. certo, Porque a gente tem uma barreira de proteção com um programa de integridade efetivo. E em termos de reputação e imagem perante o mercado, isso é muito importante, Muito né? importante. Passando até um pouco da administração pública, é a forma como se coloca no mercado hoje, como o Ricardo até mencionou, é muito relevante, porque tá todo mundo de olho, de alguma forma, as notícias circulam muito rápido, então o controle não é mais só dos órgãos públicos, é um controle realmente social. Bom, gente, foi um papo muito agradável. Eu sempre aprendo muito aqui no CompliCast, hoje não foi diferente. Eu agradeço imensamente a presença de vocês
E conto com vocês para outros episódios, quem sabe, para a gente Com retomar certeza. esse assunto. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima.